Oi, pessoal. Estamos começando mais uma entrevista da série Contraponto falando de política. Hoje nós vamos conversar com o vereador Osiel Araújo, do PDT. Ele também foi candidato a prefeito de Camaçari e disputou a eleição. Então nós escolhemos os candidatos mais bem posicionados e estamos conversando. Já conversamos com Sócrates, do PSOL, já conversamos com a Ivoneide Caetano, do PT. Hoje nós vamos conversar com Osiel Araújo, do PDT. Né? Vamos ver se o Osiel já está aqui, está entendendo? Deve estar chegando daqui a pouco aí. Né? O pessoal já está aqui, né? Felipe Leiras, está entendendo? Sara, o pessoal está aqui chegando devagarzinho, né? Para acompanhar mais esse bate-papo, porque a nossa ideia é o quê? Clarear, né? Porque a gente antes conversamos com eles antes das eleições e agora vamos conversar depois. O que é que deu certo, o que é que não deu, o que é que avançou, né? O que é que precisa melhorar. Então a gente vai conversando, já conversamos com esses candidatos e hoje nós vamos conversar com o vereador Osiel Araújo, porque ele é vereador até o final do ano, então até o final do mês. Então, ele continua vereador, mas pode disputar o mandato de disputar a eleição para prefeito. Vamos ver, cadê o vereador Osiel? Cadê o vereador Osiel? Cadê o vereador Osiel? Cadê o vereador Osiel? Felipe Leira já está falando aqui do aumento aqui do salário dos secretários. Claro, você acha que a gente vai... Isso é o assunto do dia, né? Isso aí a gente não pode deixar de conversar. E eu acredito que o vereador vai falar isso com tranquilidade, né? Então, acho que se votou, vai dizer se ele votou contra, se ele votou a favor, se ele é contra, se ele é a favor, se ele é... Né? Então, vamos ver aí, cadê o vereador? Cadê o vereador Osiel? Cadê o vereador Osiel? E aí, a assessoria do vereador Osiel, cadê ele aí? Que não conectou ainda. Eliel, Tiago, Outro Rumo, Marri, quem mais aqui? Eduardo Santana, Felipe Leira, falei, Técio, Morivaldo, grande Morivaldo, Sara, Gil Santana, Romilda, Sol, Soraya, Jandson, Nunes. Vamos lá, vereador. O pessoal está esperando. Eliel. Ei, vereador, cadê o senhor? Portela. Soulo Rocha. Portela acenando aí. Disse, Portela, estão esperando o vereador aqui, né? Coro qualificado já tem, né? Então só está faltando o vereador se apresentar aí, né? Vamos nessa. Cadê o vereador? Gil Santana. Grande Gil. Gil é o nosso apresentador da TV Câmara. Grande profissional. Osiel aqui. Pronto. Agora vai dar tudo certo. Pronto. E aí, vereador, tudo certinho? Tudo bem, boa noite, João.
Boa noite, boa noite. É porque eu estou evitando dar boa noite, que o programa pode, as pessoas podem assistir vários horários, então agora eu só falo tudo bem. E Tá aí, certo. esses são esses segredinhos que a gente vai aprendendo, né? Mas tranquilo, eu Correto. acho que o grande lance é a gente falar a verdade e dizer as coisas e pronto, né? Se vai ser boa noite, bom dia, quem assistiu de noite não assistiu, quem assistiu mais tarde vai ver um boa noite e pronto, não tem problema. É isso E aí, aí, João. vereador, como é que estão as coisas? Bem, graças a Deus, né? A gente fica contente de poder ter concluído mais uma etapa, aproveitar aí a audiência da sua live para poder cumprimentar toda a Camaçari, todos que estão acompanhando agora e que vão assistir um pouquinho mais adiante. E dizer que a gente está aqui depois de uma etapa concluída, o sentimento de dever cumprido, né? Isso aqui mais nos deixa contentes, nos deixa em paz e seguros. Vereador, o senhor, vou chamar vereador porque candidato já passou, né? Mas Isso. o senhor tem a vantagem sobre os demais, com exceção do prefeito que foi reeleito, de ser chamado de, né? Então, vereador, o senhor teve 5.292 votos, não é isso? Correto, Acho que foi, né? exatamente, É, foi. 4% do eleitorado, né? 4%. O senhor, qual é a avaliação que o senhor faz dessa votação e da campanha? O que é que o senhor acha que faltou ou que poderia ter implementado, ajudado mais? Como é que o senhor avalia isso? João, o que eu percebo é o seguinte: nós tivemos uma das campanhas que eu não sei se a gente vai enfrentar uma campanha tão difícil como foi essa campanha. Foi completamente adversa em relação a outras campanhas em que eu participei, né? Eu já participei de algumas campanhas eleitorais. E essa campanha especificamente, nós tivemos aí, pelo menos em três ou quatro momentos, a mudança de regra no andamento da própria campanha. Então, isso faz com que você tenha que realmente se adaptar a essas mudanças que foram estabelecidas, né? E, dessa maneira, adequar a sua campanha, a sua realidade orçamentária, a sua realidade de organização, para que aí você consiga levar a sua mensagem para a cidade de Camaçari. E Sim, você... Perdão, pode falar, desculpe. diante dessas mudanças, dessas adversidades que surgiram, dessa impossibilidade até do contato mais próximo com o eleitor, ficou bastante difícil, né? Você fazer uma campanha regular, como são as campanhas em que o candidato ele tem naquele curto espaço de tempo ali a possibilidade de ter contato com o eleitor. Então, dentro dessa realidade, nós conseguimos fazer uma organização e contar aí com o apoio dos nossos candidatos que muito ajudaram para que a gente conseguisse aí fazer um mandato de vereador, que eu queria aqui aproveitar para cumprimentar aqui a todos os nossos candidatos e ao nosso vereador eleito, que foi o Manuel Filho, Manuel lá na hora. Filho. E desde já agradecê-los aí, porque sem a participação deles, com certeza seria impossível a gente ter conquistado aí um mandato de vereador. A O senhor votação, acha... como você falou, foi uma votação que foi aquém do que a gente esperava, né? Tanto quanto as votações que ocorreram, na minha avaliação, foram votações que estão ainda em análise de um contexto, mas não de mim, mas de quem estava lá andando nas ruas e sendo visitado pelos candidatos. Foi uma eleição que bastante abuso do poder econômico foi utilizado para que a gente conseguisse ter esse resultado que a gente está vendo aí. Mas isso é coisa para entrar nas histórias das campanhas eleitorais que a gente vai analisando e ouvindo ao longo do tempo. O senhor falou aí a pandemia. O senhor acha então a pandemia foi um anticabo eleitoral? Seria mais ou menos assim? Ou como é que foi? A pandemia não ajudou vocês e ajudou outros candidatos? Como é que foi isso? Não, eu não falo a pandemia em si, né? A pandemia, ela tinha o, o, talvez a sua participação no estado de medo, né, que as pessoas tiveram
para poder receber visitas, para fazer reuniões. Isso a gente percebeu ao longo do tempo. Mas, além disso, nós tivemos aí as limitações, né? Ao longo do período eleitoral, nós tivemos algumas mudanças em virtude exatamente da restrição dessas aglomerações que poderiam ser feitas com comícios, com caminhadas, com reuniões maiores. Então, essas mudanças acabaram fazendo com que a possibilidade de você conseguir chegar a mais lugares através de grandes reuniões, de comícios, de caminhadas, isso foi acabou sendo comprometido, e você também não pôde levar a sua mensagem, né? Que através da distribuição dos panfletos você poderia fazer aí a sua mensagem, levar as suas propostas. Então, isso para quem tinha menos recursos, que é o caso do PDT, isso foi determinante. Isso, de toda sorte, acabou comprometendo o resultado. Mas, ainda assim, eu fico contente pelo fato de termos conseguido, né? Eu vejo o PT, que é um partido que teve uma adesão maior até de outros partidos ali, e conseguiu fazer apenas 2 vereadores. E nós, apenas com 27 candidatos a vereador, conseguimos aí eleger um vereador e não tendo uma composição tão grande de outros partidos ao nosso lado. O senhor falou do PT aí, então, o senhor acha, o que aconteceu, por exemplo, que daquele tamanho, com a candidata que teve a votação que teve e só fez 2 vereadores? Pois é, a gente, mais uma vez, põe aí na conta, né, dessa análise inicial que é feita através do próprio órgão regulador, que é o TRE, mas também a gente percebe que houve uma grande votação no candidato e não nos candidatos, né? Essa vinculação do voto para o candidato e do voto para a majoritária, ela foi meio que desproporcional no caso do PT. A legenda acabou recebendo muitos votos. Eu acho que, em parte, eu atribuo a presença aqui dos grandes cabos eleitorais, o ex-governador Jacques Wagner, o governador Rui Costa, para uma cada significativa na campanha do PT. Acho que pesou bastante essa presença. Agora, isso aconteceu diferente do seu partido, porque vocês tiveram mais ou menos uma votação equilibrada. Os vereadores, os votos na legenda para vereador e, no caso, no voto no senhor. Também não aconteceu ao contrário com a chapa do prefeito reeleito Elinaldo, né? Que na outra votação ele teve feito mais votos do que os vereadores, e agora os vereadores tiveram mais votos do que ele. E já no caso de Caetano, não, né? De Ivonei de Caetano, a gente fala Caetano, no caso de Ivonei de Caetano, não, tanto Caetano como Ivonei, das 2 vezes, eles puxam, não é? Então, isso terminou, parece que prejudicando o partido. Mas, vereador, e daqui para frente, como é que vai ser? Bom, eu falei em outra entrevista, João, que não discutiria a campanha eleitoral de 2022 antes de a gente passar pelo processo eleitoral de 2020, né? Cada eleição é uma eleição e você precisa principalmente respeitar o eleitor que está focado em eleger o seu prefeito, o seu vereador. Então, fazer outras discussões é até desrespeitoso para com o eleitor. Bom, eu integro aqui um grupo, né? Eu faço parte de um grupo, sou resultado de um trabalho de grupo, e foi exatamente a adesão, a coesão desse grupo que proporcionou que hoje nós chegássemos até aqui, eu com 2 mandatos de vereador, termos 2 deputados estadual, federal, termos novamente vereadores eleitos, porque não foi só Camaçari, em outras cidades da Bahia também que tiveram a sua eleição. Então, dentro desse cenário, a gente está agora, João, eu faço a seguinte análise. Nós acabamos de montar o tabuleiro, né? O jogo do xadrez da política para 2022, ele se inicia agora, porque as prefeituras e câmaras, uma vez definidas, elas partem agora todas as atenções e esforços no sentido de se organizar para as eleições presidente, governador, deputados, senadores, e dentro dessa
nova realidade, essa arrumação do jogo ela está iniciando ainda, né? A gente acabou o processo eleitoral de 2020 e agora, entre o finalzinho de dezembro e início de janeiro, é que começam as conversações. Você já vê ali uma nota do ex-prefeito, do ainda prefeito, ACM Neto, já meio que, de alguma forma, se colocando como um postulante a um cargo superior, ainda sem definição, mas sim, dizendo que está habilitado para isso. O governador Rui Costa, ainda que não tenha direcionado exatamente o que é que vai ser, mas já começa a se organizar, mas está tudo ainda muito tímido diante do ensaio que a gente talvez até março já tenha mais clareza do que é que temos pela frente, né? E eu estou nesse embalo aí, entre aqueles que estão acompanhando os movimentos das peças do xadrez. Certo, mas nessa peça do xadrez, o senhor não é candidato a governador, Isso. como a ACM Neto é, e provavelmente ao Senado, como o Rui também é. Então sobram duas cadeiras, de deputado federal e de deputado estadual. E aí o senhor acha que o senhor vai por onde? Bom, como disse a você, a gente está no início do processo, eu estou 100% à disposição, e é assim que eu me coloquei já, né? 100% à disposição para que a gente possa participar ativamente do processo eleitoral 2022, como candidato, somando, fazendo parte desse cenário, mas essa definição ainda não está colocada para mim, assim como foi lá em 2018, né? Isso não foi batido o martelo ainda, mas eu já estou aqui como humilde, obediente soldado, prontinho para o combate e certamente vou participar ativamente do processo eleitoral de 2022. O senhor está acostumado com a eleição, né? O senhor foi eleito pela primeira vez e tem sempre uma votação equilibrada, né? Sim. O senhor se considera bom de voto? Olha, eu não posso dizer da última. Essa última agora foi uma experiência muito rica, foi uma experiência muito diferente em relação às outras eleições, mas o resultado, na minha avaliação, poderia ter sido muito melhor, né? Com relação aos votos, sim, a gente vem numa crescente. Nós tivemos a minha primeira eleição com 2.090 votos, nós tivemos a segunda, a reeleição com 2.222 222, expresso foi. 2222, E, né? no caso do deputado, nós tivemos aí 2 eleições no meio do caminho, em que a gente não faz essa comparação exata, mas houve 1.800 votos na primeira para o estadual, e na segunda a gente conseguiu quase 4.000 votos, né? Agora nós temos aí 5.000 votos, e eu percebo que há uma crescente nessa votação, mas algo ainda a ser, na minha avaliação, bastante explorado e melhorado para que a gente consiga os objetivos que a gente quer alcançar aqui. Mas o senhor é candidato, né? Bom, é como eu te falei, eu vou participar ativamente desse processo eleitoral 2022. Já estou à disposição, já me coloquei à disposição e vou aguardar a montagem desse cenário aí que a gente tem para esse ano. Acho eu que a partir de março, abril, a gente tem mais clareza de como é que estão as coisas. Então eu estou aqui firme, pronto e apto para a batalha, já fazendo a minha movimentação. Ainda estou naquela, como você bem conhece aí, acompanha muito a política, naquela meio que ressaca, né, da conclusão do processo eleitoral de 2020 agora, concluindo o processo de prestação de conta e tudo mais, então não posso dizer que já larguei 2020, porque ainda estou terminando as organizações, mas já olhando lá para frente 2022. Agora, vereador, o seu partido, o PDT, ele tem uma amarração, vamos dizer assim, com Neto e Ciro Gomes, não é isso? Sim. Como é que ficaria, por exemplo, se o PDT provavelmente marchar com o Neto, o senhor candidato a deputado, e aí o DEM também vai estar junto, então o senhor vai terminar junto também do DEM do atual prefeito Elinaldo, Antônio Elinaldo, não é isso? Como é que o senhor já está analisando esse cenário? Claro, né? Desde que esse casamento, esse namoro começou a rolar, né? A gente ficou olhando ali os dois
se olhando, depois dando as mãos, depois se beijando e tal. E desde que esse namoro começou, que a gente vem acompanhando esse processo aí. Acompanhei sim. O que eu posso te responder, João? Isso, inclusive, foi motivo para que, de alguma maneira, ventilasse aqui em Camaçari a possibilidade de que houvesse uma intervenção da nacional ou da estadual do PT para que a gente não pudesse tocar a nossa candidatura em Camaçari, né? Eu fiquei muito confortável, principalmente com o apoio dos deputados nesses sentidos que foram muito importantes para que a gente tivesse a tranquilidade que teve, e também do presidente estadual, para que a gente tivesse a condução que teve aqui em Camaçari e concluísse esse processo sem nenhuma animosidade, né? Entendo também, nas falas do presidente nacional Lupe, que as conversas para as eleições de 2020, elas foram para aquela composição, vice e prefeito. Eu, inclusive, agora eu posso falar, né? Já passou todo o processo eleitoral. Quando eu fui conversar com o Lupe, ainda presidente do PSDB, lá em Brasília, para que a gente tivesse essa composição aqui em Camaçari do PDT, o Lupe havia me falado que na manhã daquele dia Neto estaria com ele, né? E Neto, naquele mesmo dia que eu fui falar, estando com ele, mostrou esse desejo de fazer a composição em Salvador, né? E ventilou a possibilidade de uma composição futura para 2022. Mas, segundo o Lupe, nada tinha sido definido para 2022 e 2020, de fato, o casamento foi oficializado e a chapa está composta aí PT, PDT e DEM, né? O que eu posso te dizer? Hoje, tanto do nosso grupo quanto minha, a disposição é que esse projeto nosso cada vez mais se fortaleça. A conjuntura política e o formato, o desenho que isso vai tomar, vai ser determinante para que a gente diga se marcha na mesma condição que está ou se a gente toma outro caminho. Isso vai depender muito da conjuntura política. Temos 3 correntes hoje políticas aqui no Brasil, e aí a gente sai um pouquinho da regional aqui, nossa Bahia, e vai para o cenário nacional, em que temos centro, esquerda e a presidência da República. Esse cenário aí é que vai definir, de fato, qual caminho vai ser tomado. Você bem falou, Ciro Gomes possivelmente se consolidará como o nome, né, da esquerda, um nome será apresentado como centro e o presidente vai montar ali ainda a sua base de apoio. Então, como eu estou te falando, tem muita água para rolar ainda debaixo dessa ponte, a gente só está vendo ainda o ribeiro descer muito, muito suavezinho. A água grossa ainda vai jorrar. Agora, o senhor está falando em água fina, água grossa. Qual é o seu trânsito, com o seu trânsito, a sua relação com o prefeito ACM Neto? Porque esse estremecimento cá na paroquial com o prefeito, o grupo do prefeito Elinaldo, alterou lá em cima também ou são realidades diferentes? Não, eu não tenho esse trânsito, né? A relação que foi estabelecida entre mim e o prefeito ACM Neto foi anterior, quando saí do PT e vim para a base do prefeito Elinaldo na sua primeira eleição. Após esse nosso encontro, eu não tive mais nenhum trânsito com ele e entendo que ele, o futuro candidato a governador pela esquerda, e tanto um candidato de direita vão buscar trânsito com todos os políticos do estado da Bahia. Eu tenho certeza disso. Eu, agora, realmente acho muito precipitada qualquer movimentação. Essas sinalizações vão vir principalmente dos principais interessados, que são os postulantes aí ao governo do estado. O senhor falou a sua saída do PT e ida para o PSDB. Quando o senhor saiu do PT, o senhor sofreu muito, né? Foi acusado, né? Todo tipo de culpa foi atribuído ao senhor, né? Tentaram até, inclusive, falar até em expulsar e tudo o partido.
Mas parece que esse momento passou, né? Porque o senhor chegou a ser pensado para compor a chapa com Ivoneide, não é isso? João, eu confesso a você, e aí diz que quem apanha é que guarda a memória, né? Quem bateu esquece. Quem mais Mas eu esquece, confesso a né? você, que essa separação minha, ela foi menos traumática com o PT do que foi agora com o governo Alinaldo, entendeu? O sentimento vamos dizer assim, propriedade da gestão do prefeito Alinaldo, ele era muito maior do que o que foi do PT. E eu entendo que a forma como isso foi se dando, né, ela foi se dando com base no diálogo. Eu não fiz nada sem conversar, né? E também não fiz nada sem que fosse de forma respeitosa. Até a minha campanha foi uma campanha muito respeitosa dentro dos limites que entendo que podem existir na política, né? Então, eu fui cogitado para estar na chapa compondo com a Ivoneide, exatamente porque essa relação, eu não misturo assim as relações pessoais com as relações políticas, entendeu? Eu acho que se precisa separar isso e fazer as composições dentro da realidade que a gente precisa ter. Eu acho que isso foi feito, né? Tanto é que fui buscado principalmente pelo ex-prefeito Caetano, ex-deputado Caetano, para que houvesse essa composição, mas já tinha dito a ele que não haveria possibilidade porque nossa candidatura era, de fato, para levar até o fim. Mas o senhor sofreu pressão lá de cima, não é isso? Do governo do Estado, para poder o senhor desistir. Eu tive informações que tentou até pressionar, inclusive até a estrutura da igreja, né, ao qual o senhor pertence, a Assembleia de Deus, para ver como é que poderia facilitar né, abençoar essa composição, né? João, eu não considero que foram pressões, entendeu? Foram abordagens bastante amistosas, foram abordagens muito, vamos dizer assim, respeitosas no quesito respeitar o direito de candidatura, né? E em momento nenhum, esse tipo de... O que eu sinto que pode ter existido é que eu não quero ser leviano de colocar. O que pode ter sido construído foi uma limitação de oxigênio para essa candidatura respirar como ela merecia, né? E aí você sabe do que eu estou falando. Sem oxigênio, a gente Limitação de começa a oxigênio é boiar. ótimo. Entendeu? Você começa a boiar, você já não vai dar abraçada porque sabe que o oxigênio não vai ser suficiente. E nesse aspecto, eu acredito que possa ter existido de ambos os lados uma pactuação para que a gente não tivesse condição de caminhar. Mas a pressão, eu confesso a você que não houve animosidade por parte do governo do Estado para que a gente, nem com a direção da instituição, nem com os nossos deputados e nem diretamente comigo. Tudo foram abordagens muito corteses até, mas o que eu percebo, eu não sou menino, né, é que esse outro instrumento, que é o da influência, ele foi utilizado sim, para que a nossa candidatura não tivesse como ter uma musculatura maior. O senhor acha que se o senhor tivesse sido vice, o senhor acha que esse cenário que ficou definido no dia 15 poderia mudar ou o senhor acha que dificilmente mudaria? Como é que é? Qual é a avaliação do senhor? Bom, a votação que eu tenho, ou que eu tive, né, foi uma votação que, somada à votação da candidata Ivoneide, ela com certeza teria talvez outras adesões. Era um outro candidato, mais um candidato que estaria compondo a sua base. Isso poderia sim reforçar, perigando até pelo resultado que teve o prefeito aí na sua reeleição, perder as eleições, né? Eu acho que ela de alguma forma somaria, sim, para que o resultado fosse diferente. Não sei se para virar, a ponto de derrotar o prefeito, que na minha avaliação não sai vitorioso,
né? Ganhou a eleição, mas fazendo a comparação com a eleição passada em que a Adhemar ganhou e o Maurício de Tude foi derrotado, aquele resultado deu a vitória para o Maurício de Tude e uma vitória com a derrota simbólica para o governo naquela época. Então, eu analiso também esse resultado dessa eleição porque foi surpreendente. O prefeito levou um terço aí, aproximadamente, ou um pouquinho mais que um terço, do eleitorado para essas eleições, né? Então, o resultado poderia ser diferente, na minha avaliação, sim. O senhor se arrepende de não ter feito essa composição? Não, João. Eu, desde o início, desde que construí e convidei os nossos candidatos, eu fui muito firme e muito seguro para com eles, que eles poderiam confiar, que teriam condições de concorrer e que não haveria nem abandono de candidatura, nem surpresa de composições como vice em alguma chapa, porque eles teriam essa tranquilidade. E foi isso com que fez com que a gente caminhasse e eu sempre tive eles ao meu lado, mesmo com assédio. Eu perdi aí pelo menos uns 4 a 5 bons candidatos antes das filiações que foram puxados aí pelo governo, né? Eu não tive nenhuma candidatura, por exemplo, que foi puxada pela Ivoneide, mas pelo governo eu tive candidatos que acabaram migrando para lá. O vereador, o senhor falou aí quando o senhor saiu do PT, né, o senhor não sofreu tanto quando o senhor saiu do espectro do governo, né, do governo Arinaldo. O senhor poderia exemplificar, por exemplo, algumas situações que mostrem bem para quem está assistindo a gente o que é que aconteceu, por que aconteceu isso, que tipo de pressão, como é que foi isso? Na Bom, eleição, você já falou que foi retirada de candidato e outras questões, né? ao longo do tempo, você vê o bloqueio, né? Eu me recordo muito bem na eleição anterior, o meu trânsito no governo, pós saída, ele ainda permaneceu muito tranquilo, muito fluido, sem nenhuma dificuldade, por conta daquilo que eu levava de demandas da cidade, né? Não eram demandas pessoais, não eram interesses políticos pessoais, mas eram demandas da cidade que facilmente eram atendidas. E ainda junto a isso, houve esse olhar, né? Um olhar de animosidade, de rancor, de mágoa, que, na minha avaliação, não justifica. Um governo que tem aí 16 ou 20, né? Porque nós tínhamos suplentes que foram vereadores, 16 ou 20 grandes cabos eleitorais, uma bancada forte, não tinha por que ter essa preocupação, esse comportamento com um vereador que resolveu colocar uma candidatura a prefeito e tentar aí trazer uma proposta diferente para a cidade. Eu acho que esse comportamento ele não deveria ser da maneira como foi e por isso eu avalio aí que esse tratamento ele foi ruim, ele foi muito negativo. Eu não falo com toda tranquilidade aqui, João. Eu não percebo que isso ocorreu anteriormente. Como nessa eleição agora foi muito mais marcante, infelizmente, mas tudo é aprendizagem para ambos os lados. Para mim e para eles também, acho que erraram na dose e na medida, mas graças a Deus, queria até cumprimentar, acabei de ver a Emanuel Filho entrando, um abraço aí ao nosso vereador eleito, que está presente aqui também, como um abraço a todos aí que estão nos acompanhando também, os nossos candidatos também. Vereador, o senhor falou aí dessas dificuldades com o governo Alinaldo, né? Mas o senhor foi presidente da Câmara, não é isso? Isso. E sempre apoiou, não é isso? Sim. Todas as medidas do governo, né? A exceção Então, de um projeto. A exceção de um artigo em um projeto, que foi a questão das fachadas dos comércios que eu me opus e votei contra. Foi o único projeto em todo o governo, porque já havia me pronunciado que não era a favor, porque eu era do comércio.
todo o restante de projetos eu votei junto com o governo. O vereador Manuel Filho entrou aí. O senhor acha que o vereador fica na oposição? Pois é, né? A nossa plataforma, a nossa proposta de campanha é trazer uma proposta nova para a política de Camaçari, uma renovação, sair, João, aqui, ó, com sentimento de dever cumprido, entendendo que fiz o melhor que podia fazer enquanto vereador nesses 2 mandatos e dando espaço para que outras figuras políticas pudessem ocupar uma cadeira de vereador. A minha avaliação, a verdadeira promoção de renovação da política para Camaçari, né? Porque essa, de fato, cede novos espaços para novos políticos. Então, entendo que o vereador Manuel Filho, que junto com todos os outros candidatos, carregaram essa bandeira, certamente irão manter, né, essa posição, fazer esse discurso, abraçar essa causa. E ele, em entrevista, inclusive, lá na TV Câmara, quando perguntado pelo Gil, que eu vi você cumprimentando o Gil aí logo no início, né, que é jornalista da TV Câmara, se ele faria composição com a base, qual a base, né, que ele faria composição, ele disse: a minha base é o povo, eu vou trabalhar pelo povo de Camaçari. Então, é mais ou menos o que a gente vinha discussando ao longo desse tempo, que é trabalhar e lutar pela melhoria da nossa cidade. Se ele pode contribuir, sendo esse vereador, atuando de forma independente, que foi a nossa bandeira ao longo de slogan de campanha ao longo de todo o tempo, eu acho que ele vai poder somar de alguma maneira lá na Câmara e ajudar, porque eu estive na oposição quando saí do governo Adhemar e em vários projetos votei com o governo porque entendia que era bom para a cidade. Os vereadores de oposição também faziam o mesmo. Então, acho que, estando ele, ainda que nessa posição de independência, poderá, sim, fazer o seu discurso, o seu mandato de forma rica para a cidade de Camaçari e naquilo que ele entender que, de fato, não irá somar para a cidade de Camaçari, ele deve se opor e deve fazer a sua colocação. É o que eu avalio que vai acontecer. Certo. Vereador, o senhor falou em projeto, em votar, em projeto de interesse da cidade. Como é que o senhor votou nos projetos aí de aumento para vereador, secretário, e o outro projeto também que muda o tempo e a idade dos servidores? A votação do projeto que muda o tempo para a aposentadoria dos servidores, ela aconteceu hoje, né? Desculpa, ela vai acontecer semana que vem. A que aconteceu hoje foi Foi do salário. Não. A do salário deu entrada hoje. Perdão, é isso mesmo, é dia 13. A dos 62 anos para mulheres e 65 para homens também será votada na próxima semana. A de hoje é a que mexeu no direito adquirido pelos servidores, que faz uma alteração e também altera, nessa alteração, obriga os servidores que atualmente poderiam estar se aposentando aos 50, ter que trabalhar mais 2 anos para poder conseguir isso. A proposta era que fosse reduzida em 1 ano, pelo menos, né? Em vez de 2, 1 ano. E eu acredito, né, que foi um grande vacilo do governo não atentar para isso nesse momento e igualar ao que o governo do Estado faz. Então, votei contra esse projeto, né? Votei pela não aprovação. Infelizmente, eu e os vereadores da oposição fomos votos vencidos, mas confirmamos a nossa posição discordando da proposta do governo. E sobre esse aumento do salário do secretário, do prefeito? O prefeito vai ter aumento, parece que de 60%, vai de 16 para 26, né? O vice, tudo, e os secretários vão de 15 para 24. E os vereadores vão de 12 para 15, não é isso? Isso. Os vereadores, João, estão aí há pelo menos, se eu não me engano, 8 anos, né? Sem reajuste. O primeiro reajuste... 8 não, 4, não é isso? Não teve, não? Não, são duas legislaturas. Nós tivemos aí um processo de suspensão, que gerou aquele processo todo lá atrás, em 2018, né?
Mas toda a primeira legislatura que eu participei, que foi de 2013 a 2016, ainda não havia reajuste. Foi naquele reajuste que houve também uma proposta de reajuste dos servidores, que aí entraram com ação. E a partir dessa ação do sindicato, houve a suspensão do reajuste dos vereadores. Então, os vereadores estão caminhando aí para esse período e colocaram essa proposta de reajuste. Não, só eu peguei a leitura agora desse projeto de lei com relação ao reajuste do secretários, vice-prefeito, prefeito. Entendo, né, que diante do discurso principalmente de zelo com os cofres públicos, de economia em função do combate à pandemia, não é o melhor momento para que o governo coloque esse tipo de projeto, mas, infelizmente, está aí, como também estão aí o aumento da aposentadoria, o aumento da idade para a aposentadoria dos professores, o aumento do período, né? Infelizmente, a gente sabe que nos primeiros meses do primeiro ano da gestão, e no caso dele é o último dessa gestão, agora virão aí as medidas amargas que tanto a cidade quanto os servidores irão sofrer para poder ver. Isso também é uma prática já rotineira que a gente vem assistindo. Provavelmente, vou repetir a minha postura que tive já com relação ao primeiro projeto aí da ampliação do período para aposentadoria. Mas o senhor falou o senhor falou que é contra o aumento do secretário, do prefeito, do vice, mas do vereador o senhor não é contra, não? Não. Vereador foi o que eu coloquei aqui. Eles vão estar lá, os eleitos estarão lá para votar, os eleitos estarão lá para participar. Eu vou certamente estar assistindo, mas minha posição realmente, nesse momento, desde a minha candidatura, é de distanciamento da Câmara de Vereadores. Certamente não vou participar do processo. Então, mas o senhor... Só lembrando, aumento foi a única e principal dor de cabeça que eu tive, né? Aumento de Câmara de Vereadores e secretários e prefeitos. Então, esse realmente não é um projeto que me traga boas memórias, não. É muito negativo. Se o senhor tivesse sido prefeito, se o senhor tivesse hoje fosse prefeito eleito, né, o senhor, com essa proposta do prefeito, no caso, o atual prefeito, que não seria reeleito, qual seria a manifestação do senhor? Qual seria a orientação do senhor para essa bancada que está aí, que tudo bem que vai ser trocada pela metade, mas o prefeito eleito tem uma força, não é isso? Mesmo ainda sem sentar na cadeira, mas já tem força, né? Já tem gravidade, né? Eu já tinha colocado, tanto nas lives que fiz anteriormente, quanto nos podcasts que falei, da necessidade de nós otimizarmos os recursos públicos, né? Então, na minha visão, não teríamos um cenário favorável aí para 2021, 2022, em termos de melhoria, incremento na arrecadação do município. E que precisaríamos contingenciar vários recursos de pastas diferentes para que a gente tivesse aí condição de fazer tudo que a gente estava propondo, né? No imediato. É claro que as propostas que nós colocamos foi no escalonamento aí de um planejamento de 2, 3 mandatos. A gente não conseguiria fazer isso num mandato só. Tinha muita coisa para ser feita. E o início, vamos dizer assim, as bases precisariam ser feitas já agora no primeiro. A minha orientação era pela otimização. Eu sei que hoje a internet aí tá. Internet está ruim? Foi. Não, a sua orientação era pela utilização... Era pela otimização dos recursos. Otimização, perdão. Isso, otimização dos recursos. E não pelo que eu sei que hoje já está acontecendo, né? A gente teve aí meio que nesse processo de campanha e processo de execução de obras e projetos, muito assanho. Então, parte do que está sendo votado hoje é para organizar as coisas rapidamente para iniciar uma nova gestão. Então, isso com certeza estaria fora da minha
pauta, né? Parte desses projetos que foram colocados aí estariam fora, e aqueles que de fato, que eu sei, né, que são importantes e que precisam ser feitos, nós, com certeza, daríamos a prioridade e orientaríamos a bancada a votar favorável nesses projetos. Hoje, entendo que diante, vamos dizer assim, do resultado das eleições, diante, às vezes até, da própria dispersão da população, desse olhar para a continuidade, porque a partir do momento que passam as eleições, o eleitor, ele meio que diz, cumpri o meu dever, agora quero que vocês façam a sua parte, né? Então, o eleitor meio que... Tá me ouvindo? Tô ouvindo alguma coisa aqui da luz aqui. Pronto. O eleitor, ele meio que exige de nós agora que a gente acompanhe, né? Acompanhe, de fato, as demandas que vão surgindo. E acho que a proposta que foi colocada aí muito mais do que aproveitando esse momento de dispersão do que, de fato, de uma necessidade real. Não acredito que essa necessidade é a maior dos cidadãos e cidadãs que moram e que usam serviços de Camaçari. Porque hoje até o jornal Estado de São Paulo publicou um estudo que mostra que os trabalhadores tiveram reajustes menores, né? E uma continha rápida aqui, fazendo uma conta rápida, nem entrei muito detalhe, mas mais ou menos dá mais ou menos 250 mil por mês esse reajuste aí do prefeito, dos vice, dos secretários e dos sub, que a gente está esquecendo o sub, né? O sub Sim. também, é isso? Eu não estou nem incluindo o vereador. O vereador foi que teve o aumentozinho menor, 2 mil e poucos reais, de 10 mil, não é isso? De 12 para 15, 2 mil e poucos reais. Do período. Então, só aí dá uma média de 250 mil, quer dizer, dá 2 milhões, 3 milhões, né, por ano, né, de upgrade, vamos dizer assim, negativo na folha, né? Uhum. Então, o senhor acha que o senhor prefeito, o senhor não recomendaria esse aumento? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma isso estaria, nesse momento, sendo tratado, até pelo discurso, né, que foi dado ao longo da campanha, um discurso de correção, de comportamento, um recurso de investimento que não houve, das promessas que não foram cumpridas. Eu recebi hoje, João, na parte da tarde agora, um WhatsApp de uma das servidoras que são importantes aqui no município, do projeto de lei que deu entrada desses reajustes, né? E do encaminhamento que foi feito. E perguntando a mim se eu estava acompanhando também o projeto de lei que deu entrada para ampliação para aposentadoria. A gente fez a conta aqui, por exemplo, de quanto isso custaria em um ano, né, em reajuste. Mas nós não temos a conta, por exemplo, de quanto é que o governo irá economizar com esse prolongamento da aposentadoria dos servidores em Camaçari. Pode ser que o número seja maior, que seja proporcional, mas eu vejo que na balança uma coisa está justificando a outra, né? Então, essa servidora estava indignada, estava muito triste, porque via que, de alguma maneira, às vezes o olhar desapercebido do cidadão que assiste às sessões muito rapidamente não enxerga isso, né? Mas o olhar do técnico que está ali o dia todo trabalhando, de mês a mês, de ano a ano, ele percebe que está sendo tirado o dinheiro de um lugar aqui para que outra ação seja feita lá. Ou seja, parte do recurso dos servidores hoje vão, com certeza, compensar esse incremento nos salários de secretário, subsecretário, vice e a turma que vem subsequente a eles. O senhor, essa questão, e ainda tem, como o senhor foi presidente da Câmara, também tem outra questão, essa coisa de repasse também, aquela questão. Como é que está aquele processo, vereador, do Ministério Público, que terminou sobrando só para o senhor, né? Dos 20 vereadores, do repasse do vereador, aumentou o salário dos vereadores, porque não entende, aumentou o salário dos vereadores ou dos assessores, e depois o Ministério Público fez um levantamento que indicou que uma parte desse recurso, na verdade, seria uma compensação pelo aquele não aumento do salário dos vereadores, não é isso? Isso. E depois, por decisão
judicial se autorizou o aumento, esse aumento foi aplicado, se não me engano, a partir de maio de 2018, né? E a partir daí é que esse reajuste foi feito, do período em que não existia. A ação, a última movimentação que fez exatamente essa retirada dos vereadores e mantendo a minha posição lá no processo que trata do reajuste. Não sei da movimentação, porque isso vai muito de acordo com a demanda da vara da Fazenda Pública, né? A vara administrativa, que trata desse projeto. Mas acredito que pela a manifestação que nós fizemos no projeto, ou ele retorna, né, os vereadores, ou esse processo vai para um arquivamento da posição, não sei, acho que a decisão quem vai tomar é o juiz, né, porque o caminho que foi utilizado aí para a retirada é meio que um caminho que acaba, de alguma maneira, não sendo um argumento que se sustente, já que a solicitação de qualquer alteração em gabinete, ela passa pela solicitação dos vereadores. Nenhum presidente mexe no gabinete de um vereador sem que ele peça essa mudança. Eu, inclusive, escrevi sobre isso na época, porque eu achei estranho, porque a gente sabe que essas decisões são colegiadas, né? Sim, E o exatamente. senhor terminou pagando a conta sozinho, não é isso? Exatamente, eu acredito que não vou pagar a conta sozinho, porque não houve. Não, mas pelo menos o Ministério Público sinalizou que o senhor deveria pagar a conta sozinho, tirou os outros 20, os outros 19 vereadores, ficou só o senhor, não é isso? Isso. E entendo que a decisão vai caminhar nessa direção aí, né? Para que o processo ele ou retorne aquilo que era original, que foi a própria sustentação do Ministério Público, ou que a decisão ela acabe caminhando aí para um arquivamento, como foi o caso, por exemplo, da criminal, né? A criminal foi arquivada por ausência de provas ou material que, de alguma maneira, comprovasse que houve algum crime. Vereador, o senhor está, essa hora, já há 27 dias do final do seu mandato. O senhor vai sentir falta? Como disse a você no início da entrevista, eu tive, desde o primeiro mandato, uma constatação, né? A primeira coisa, quando você chega na Câmara, você entra como super-homem. Você acha que vai mudar muita coisa, você vai promover uma grande transformação, e à medida que o próprio processo da gestão pública ele vai acontecendo, você percebe que é muito mais trabalhoso do que o que parece fazer essa mudança enquanto vereador na cidade, né? Então, já na minha candidatura à reeleição, eu busquei um outro caminho, João. Eu busquei estar à frente de um partido, eu busquei me reeleger, mas também eleger candidatos, né, outras pessoas que quisessem se candidatar. Nessa eleição, nós tivemos aí a possibilidade de ter novas figuras eleitas pelo PDT. Novas figuras, não. A figura do Manuel Filho eleito pelo PDT. E eu sinto que o meu dever, enquanto vereador, ele foi cumprido, enquanto presidente, ele foi cumprido. Foi uma experiência muito maravilhosa, muito rica, mas eu tenho satisfação do trabalho que a gente pôde promover, né? A gente fez um balanço muito bom, foi muito trabalho, foi muita entrega, mas o meu sentimento é de dever cumprido. Não condeno, nem tiro o mérito de ninguém que escolheu a vida parlamentar para continuar. Nós tivemos aí figuras que contribuíram muito para a cidade. A vereadora Carmen Siqueira, o ex-vereador João da Galinha, o vereador Theo, não foi reeleito agora, mas teve 5 mandatos e ao longo dos seus mandatos ele sempre trabalhou bastante. O vereador que quer continuar, né, na carreira, na vida ativa do agente político parlamentar, é louvável, tem o meu elogio, mas entendo que a gente precisa abrir caminhos para outras figuras e também nos colocar à disposição para estar buscando atender de outra forma a cidade. Nós tivemos alguns colegas aí que foram
eleitos vereador e depois foram para secretarias, né? Eles se sentiram muito à vontade de deixar os seus mandatos para poder atuar enquanto secretário, enquanto gestores no município. Então, é fato, chega em um determinado momento nessa nossa trajetória em que a gente entende que já deu o nosso melhor, já foi. O ex-vereador Vital, uma vez me contou que em 3 meses do mandato dele, ele já tinha descoberto que ele não queria mais ser vereador de jeito nenhum, né? E Vital não foi candidato depois disso. Então, eu acho que o que precisa estar em paz, e acho que você concorda comigo também nesse aspecto, é a nossa consciência. Dever cumprido, missão cumprida, vamos para frente. Então o senhor não disputa mais a eleição de vereador? Não, certamente eu não vou estar compondo, vou participar assim, do processo, tenho certeza, ativamente. Essa organização é algo muito agradável de se fazer, você está ali junto com outros candidatos, com presidente de partido, a gente participar ativamente de organização de uma chapa majoritária com proporcionais. E eu quero muito ver outros postulantes da Câmara de Vereadores chegarem ali e dar sua contribuição para o município. A cidade pede isso, João. A gente precisa fazer essa reforma política. Eu acho que a cada legislatura é necessário que se faça essa mudança, essa alternância aí nos cargos, para que a gente tenha o oxigênio que a política precisa para a criatividade, para a contribuição e a produtividade que a cidade precisa e merece, né? E aproveitar e convidar você também para poder não só sair da análise, da crítica, mas também contribuir com as ideias. Você é uma pessoa que tem muito ajudado a gente, inclusive quando faz a crítica contundente, aquela crônica irônica ali, mas que pode somar muito trazendo as ideias nas suas análises, mas enquanto também um agente político. Eu fico muito contente de poder ver uma pessoa como você que continuamente está aí ajudando a política a servir melhor, né, a cidade. Porque cada um tem um jeito de ter seus sentimentos de pertencimento. O meu, na minha profissão, é assim, o do senhor é assim. Mas o senhor falou aí, não vai ser mais vereador. Essa escada tem 2 degraus. O primeiro degrau é para a Assembleia Legislativa e o segundo para a Câmara Federal. O senhor vai pular um logo ou vai para o primeiro? O senhor não vai ficar. O Osório Vilas Boas, ex-vereador, que foi presidente da Câmara de Salvador várias vezes, dizia que a política só tem uma porta. A de entrada, a de saída é o cemitério. Concordo com você, me parece que esse é o caminho mesmo, né? Como você bem colocou lá no início, né, qual seria essa posição que eu iria estar seguindo? O tabuleiro está montado, a gente acabou de colocar as peças e vamos mexer ela. Eu acredito que até março, abril, isso já esteja claro para várias cidades da Bahia, quem serão os candidatos, qual composição eles estarão, e eu estou aqui participando ativamente do processo. O senhor arriscaria um nome na base do prefeito Alinaldo para deputado estadual? João, olha, eu tenho alguns colegas aqui, mas eu não quero jogar. Na oposição federal vai ser Ivoneide. Caetano vai montar uma estrutura, com certeza, para os estaduais sustentarem a candidatura dela, não é isso? Não sei se com chance de vitória, mas pelo menos com possibilidade de escadinha para ela, né? E o senhor, todos os colegas. O senhor arriscaria um nome nessa base do governo? Pela sua experiência, o senhor conhece, né? O senhor ouve, conversa, transita, né? A gente respira política. Uma movimentação muito boa, né, de alguns vereadores que hoje ou pleiteiam a presidência da Câmara, ou pleiteiam uma movimentação maior até para 2024, mas eu não queria botar agora um pouquinho de pólvora nesse fogo, porque senão amanhã eu tenho até dificuldade de continuar esse trânsito que eu tenho. Acredito que do DEM a gente deve ter pelo menos um nome, só para facilitar aqui o entendimento. Acredito que do da cidadania nós também temos pelo menos um nome que pode se movimentar nesse sentido, né? E do Republicanos, eu penso que nós também podemos ter candidatura
aí. Então, esses três partidos podem, de alguma forma, se movimentar para ter candidatos. Eu não quero aqui colocar os nomes só para não trazer nenhuma animosidade, mas estou vendo aí esse movimento acontecer. Tá ok, vereador. Muito obrigado, muito obrigado. Vamos conversar outras vezes e quando tiver novidade, conte pra gente, né? Com A gente gosta de certeza. saber. Tá ok? João, Muito obrigado. eu é que agradeço a você. Muito obrigado por mais uma oportunidade. Estamos à disposição e sim, tenha certeza que você vai ser um canal direto para a gente poder trazer as novidades que nossa cidade também quer saber, tá bom? Um abração, Tá abração para certo, tá Marcelo e a certo. todos nós. Tá certo. Obrigado, obrigado. Valeu. Até mais. Até mais.